Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uma coisa importante quando se fala no que o Senhor é capaz de fazer é a reciprocidade. Não que o Senhor precise da reciprocidade, mas a fé, ela vai encontrar sua resposta em Cristo. Então Cristo vai, obviamente, esperar pessoas que tenham fé, exercendo fé, para então ele responder a essa fé, à altura dessa fé. Se você ler aí no texto, você vai ver que, aliás, se você ler em Mateus 13, 58, ele estava num outro lugar. Mateus 13, versículo 58 diz assim, um pouco antes, né? Quando, no versículo 54, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e dizia, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Por isso que, voltando ao nosso capítulo agora, nós encontramos ele sentado ali numa sala de uma casa, com escribas, fariseus e os principais, os doutores da lei, mas ele não está fazendo maravilhas, ele não está curando ninguém, não está fazendo nada de diferente. Até que entram em cena esses 4 homens com fé. Aí veio, vamos chamar assim, o combustível. Chegou o combustível, não é? Então, quando existe pessoas com fé, o Senhor vai honrar essa fé. O Senhor vai honrar a fé dessas pessoas. Eles tinham fé que o Senhor era capaz de curar o amigo deles. Talvez não tivesse muitos amigos, mas esse homem doente, ninguém gosta de ser amigo de paralítico, né? Ninguém gosta de ser amigo de pessoas que precisam de cuidados constantes. Precisa dar banho, precisa lavar, limpar as necessidades, tem todo um trabalho, não uma pessoa assim acamada. Quem já teve ou tem alguém na família acamado, sabe quanto trabalho existe. A pessoa não consegue fazer nada sozinha. Então, para restarem esses 4 aí, esses 4 heróis, né, heróis da resistência, eles permaneceram ali. Agora, imagina só, nós vamos encontrar esses 4 homens e o paralítico no céu. Não é maravilhoso isso? Nós vamos chegar lá e falar assim, você... eu estava do lado esquerdo segurando a maca, aí eu estava do lado direito. Nós vamos encontrar esses caras lá. Esses irmãos em Cristo, né, vão estar no céu. Olha que maravilha. E o paralítico curado também, né, agora curado de vez para sempre no céu. Então, esse trabalho tinha que ter pessoas que estavam interessadas em levar alguém a Cristo, e não só isso, pessoas que tinham fé que ele poderia resolver o problema desse paralítico. Porque o que tinha mais ali era curiosos, é curiosidade. Se você vai numa praça, começa a pregar o evangelho, vai juntar sim de gente, até você começar a falar que todos pecaram. Porque vai estar um monte de gente esperando você falar qual é a maneira de você vencer na vida, de você ganhar dinheiro, ter sorte no amor. Porque é isso que fala nas igrejas da prosperidade, da teologia da prosperidade, é isso, né? Então isso realmente atrai muito público. Mas Cristo, quem está interessado em Cristo? E quando ele estava pregado numa cruz, então ninguém. Todos se afastaram dele. Então essa fé ele encontra nesses 4 homens. E porque na sua própria terra ele não pôde fazer milagres. Por quê? Porque não tinha fé. Como falava lá em Mateus capítulo 13, não fez ali muitas maravilhas,
por causa da incredulidade deles. O que barra, se tem uma coisa que barra a mão do Senhor, que segura a mão do Senhor, é a incredulidade. A incredulidade não permite que Ele faça tudo o que Ele é capaz de fazer e tudo o que Ele pode fazer. Então essa cena aqui é muito bonita, a gente nunca deve esquecer disso, de que existem todos esses elementos, existem os interessados em contradizer, os céticos, os que vão só falar contra, existem os curiosos. Aliás, até às vezes eu gosto mais de encontrar um que fala contra do que o que concorda com tudo, mas na verdade não concorda com nada, porque não está nem aí com o que você está falando. Mas existem os curiosos, existem os céticos, mas existem também aqueles que com fé trazem o seu amigo. E não se esqueça, eu falei isso acho que numa outra live, não sei quando aí, quando o apóstolo Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, acho que é isso que ele fala. Porque o trabalho do Evangelho não é um trabalho solitário. Um planta, o outro rega. Então muita gente que às vezes não sai de casa, não conversa com ninguém, não tem. Uma pessoa hoje me escreveu, falou assim, eu não tenho jeito de conversar, eu não sou uma pessoa de palavras, de ensinar, não entendo quase nada, minha família também, ninguém quer saber de nada do Evangelho, eu acho que eu não sirvo para nada nesse mundo. E falou um monte de coisa assim, tipo assim, jogando a toalha, né? Jogando a toalha. Mas eu peguei uma frase que ele falou. Uma frase que ele falou, que ele dizia assim, a única coisa que eu faço é orar pela minha família, para que eles se convertam. Eu cortei essa frase e pus na resposta. Falei assim, você já está fazendo. É isso aí que você está fazendo. Você está se achando o inútil, né? Você está cantando, a gente somos inútil, mas você na realidade é muito útil nas mãos do Senhor, só orando para a conversão da sua família. Só orando por eles. Você está regando. Regando. O outro talvez venha lá e plante, e semeie, e jogue a semente, mas você é importantíssimo nessa tarefa. Isso que sirva para cada um dos que estão ouvindo aqui, o Senhor tem uma missão para cada um de nós. O Senhor tem uma missão. E pode ser uma missão pequenininha, como o Evangelho de Marcos. Ou pode ser uma missão longa, como o Evangelho de Lucas. Eu, quando fiquei escrevendo o Evangelho em 3 minutos, né, comecei por Mateus, depois fui para João, e eu fui me animando. Depois, quando cheguei em Lucas, o impresso de Lucas, o Evangelho em 3 minutos, tem quase 500 páginas. Eu precisei reduzir a letra, senão ia dar mais de 500 páginas, na versão impressa. De tanta coisa que eu descobri, tanta coisa que eu aprendi, tanta coisa que existe nesse Evangelho de Lucas. É impressionante. Quanta coisa tinha. O de Marcos eu estou na metade ainda, não tive tempo de terminar, estou lá pelo capítulo 10, se não me engano, 11. Mas uma coisa eu me lembro, o tamanho do Evangelho também não é o que importa. Na realidade, eu fui atingido pelo Evangelho vindo do céu. Senta que lá vem história. Vocês gostam de história, né? Então, eu tinha 10 anos de idade. Eu morava no centro de Limeira, num casarão que foi dos meus avós, porque meu pai estava construindo uma casa nova e alugou a casa que nós morávamos para fazer dinheiro para poder terminar a construção da outra. Enquanto isso, fomos morar nesse casarão, bem no centro da cidade, que embaixo tinha uma loja de calçados, e em cima era o casarão antigo. E eu morava lá e eu estava um dia brincando ali, e tinha um pátio atrás, no segundo andar, assim. E aí eu vi um avião passando pela cidade e jogando coisa. Naquele tempo tinha muita propaganda de avião, né? O avião passava, jogava papelzinho de propaganda. Hoje é até proibido isso, panfletagem. Aí eu corri para a rua para ver se pegava alguma coisa, porque a molecada, eu tinha 10 anos, né? A molecada via essas coisas e ficava nem doido correndo atrás dos papeizinhos. E ele estava jogando paraquedas. Eram paraquedinhas pequenininhos, do tamanho de um prato, assim, mais ou menos. Vinha aqueles paraquedinhas balançando. Eu falei, meu, o que tem naquele paraquedas? E uma coisinha presa embaixo dele. Devia ser alguma missão protestante. Eles estavam distribuindo evangelhos.
cada paraquedinha daquele tinha um livrinho assim, desse tamanhinho assim, um evangelho pequenininho da Sociedade Bíblica, e eu consegui, a molecada voava em cima, né, das coisas. Muitos caíam em telhados e se perdiam, mas eu consegui agarrar um que era o Evangelho de Marcos. Era o mais fininho de todos. Os outros eram maiores, né, tinham mais páginas. O de Marcos era o mais fininho. Então ele estava furado assim, eles faziam um furo no canto da capa, né, e amarravam nesse paraquedas de papel de seda, e vinha aquele evangelho caindo do céu, literalmente do céu, nas minhas mãos. O que eu li esse evangelho, acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu li esse evangelho. Ficou muitos anos guardado, depois acabou se perdendo, nem sei onde foi parar esse evangelho. Eu lembro até a capa dele, era uma capa colorida, tinha a figura de um pastor se abaixando assim para pegar a ovelha num buraco. Eu lembro até hoje esse evangelho. Depois da minha conversão, eu cheguei a comprar vários deles na Sociedade Bíblica e eu distribuía também, dava para as pessoas os evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas. Excelente maneira também de evangelizar. Tem gente que nunca leu uma linha da Bíblia, não adianta você chegar com uma Bíblia inteira e descarregar na cabeça da pessoa. Dê um evangelho, dê trechos. Existe para vender, a Sociedade Bíblica tem trechos do Evangelho. É que agora eles estão meio corrompidos lá com aquele Evangelho na linguagem de hoje, né? Uma versão bem espúria da Bíblia, que estragou completamente o texto original. Se você puder encontrar em versão Almeida corrigida ou Almeida atualizada, é bem melhor. Mas aquilo me marcou, eu não me converti nessa época. Mas Deus vai jogando de vez em quando, de paraquedas para você, mensagens, de uma maneira ou de outra, que você vai acumulando na memória. E eu sei também de outras vezes em que alguém veio falar comigo, falar do Evangelho para mim, e eu tipo que rejeitei, achei bobagem aquilo, que estava envolvido em outras ideias muito mais elevadas, né, filosóficas. Então, o Senhor tem maneiras de agarrar alguém. Ele me agarrou. Ele fez um funil assim, né? Mas um dos primeiros passos foi esse evangelho que caiu do céu, que era o menorzinho. Então não importa muito o tanto de esforço que foi feito na salvação de alguém. O que importa é que a palavra de Deus tem poder. Tem poder para salvar. Lembre-se de uma coisa, quando você falar do evangelho para alguém, fale algum versículo. Decore algum versículo e fale o versículo. Porque é isso que vai fazer a diferença na mente daquela pessoa, escutar a palavra de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.